Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para o canal Café com Teologia. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Com apenas um clique você faz isso, é rápido, totalmente gratuito. Aproveite para ativar todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente produz aqui. Todas as quintas-feiras nós temos conteúdo de história do cristianismo. E eu sempre sugiro aqui o meu livro, que está na versão e-book, bem baratinho, com link aqui na descrição, para você acompanhar todas essas histórias na íntegra e poder aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre esse tema tão importante, tão relevante. Também faço um convite para você. Se você considera o nosso trabalho relevante e acha que ele deve continuar e ampliar as suas possibilidades, torne-se um apoiador lá na plataforma Apoia-se. O link está aqui na descrição e você pode escolher o valor que você quiser para ajudar o nosso trabalho mensalmente. Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda por lá também. Como também você pode me seguir no Instagram e todos esses links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Semana passada nós falávamos sobre a pior humilhação que o papado já passou pela sua história, que foi o conflito entre o Papa Bonifácio VIII e o rei da França, Filipe IV, também conhecido como rei Filipe o Belo. Não deu nada certo para o Papa foi humilhado, a sede do pontificado foi levada de Roma para Avignon, e lá permaneceu por 72 anos, sendo esse episódio conhecido como o cativeiro babilônico da Igreja. O Papa Gregório XI resolveu voltar com a sede para a cidade de Roma, e pouco tempo depois dessa transferência, aproximadamente um ano depois, o Papa Gregório XI veio a falecer. A substituição do Papa Gregório XI deu muita polêmica, muita briga interna na igreja e abriu caminho para o que nós chamamos de o cisma do papado, a divisão do papado, ou também, como é conhecido o episódio, de o grande cisma do Ocidente. Nós já falamos aqui no canal sobre o cisma com o Oriente, que aconteceu no ano de 1054. Tem um episódio aqui específico sobre esse tema. E agora nós vamos falar sobre o cisma que acontece dentro do Ocidente, um cisma que acontece internamente ao papado e à igreja, que foi uma problemática que abre caminho, inclusive, para a reforma protestante que vai acontecer no início do século XVI. Então é um episódio seríssimo, de proporções históricas que muitas vezes as pessoas não conhecem. Esse processo começa em 1378, com a eleição do Papa Urbano VI. O Papa Urbano VI era um italiano que queria manter a igreja totalmente longe, totalmente distante do papado em Avignon, que não tinha muito tempo que tinha voltado de lá, e ainda pairava algumas dúvidas com relação a essa transição. Imagina, 70 anos numa cidade, menos de um ano depois da transferência, já tem uma nova eleição, tem muitos cardeais franceses que querem ainda um retorno para Avignon, né? Algumas outras nações que apoiam esse retorno, enfim, e outros que apoiam a permanência em Roma, né? E o Papa Urbano VI, ele é eleito em 1378 e logo de cara ele resolve ordenar uma série de cardeais italianos, uma série de cardeais que seriam seus apoiadores e que consolidariam definitivamente a transferência da sede da Igreja de Avignon para a sede de Roma, uma série histórica tão importante para a Igreja Ocidental. Alguns especialistas dizem que foram quase 30 novos cardeais feitos rapidamente pelo Papa Urbano VI,
e todos eles, se não italianos, mas alinhados com a proposta do grupo de italianos que queriam a permanência da sede da igreja na cidade de Roma, na Itália. Os cardeais formam um grupo muito interessante, uma força com muita consistência dentro da igreja, dentro do pontificado, e porque permaneceu tantos anos lá na França, o número de cardeais franceses também era muito grande, também era bastante expressivo. Chega um determinado momento que esses conflitos com o Papa Urbano VI começa a desagradar não apenas os franceses, mas os apoiadores da França nessa disputa intensa. E alguns vão argumentar que a escolha, o conclave que elegeu Urbano VI como Papa, foi uma escolha marcada por golpes, por falta de liberdade, por uma ingerência direta nessa escolha, e que aquele conclave ele não era legítimo, não aconteceu conforme a lei dizia que deveria acontecer. E começa a haver um grande descontentamento com o pontificado de Urbano VI, e aí vai começar uma divisão intensa entre os colegiados de cardeais naquele cenário. Um grupo que diz que a eleição foi válida sim, que Urbano VI era o verdadeiro sucessor de São Pedro, que ele tinha toda a legitimidade de estar no trono de São Pedro e que a sede da igreja tinha que ser mesmo Roma. Por outro lado, um grupo de cardeais que dizem essa eleição não valeu, ela não aconteceu legitimamente, ela foi forjada. Urbano VI não é o verdadeiro sucessor de São Pedro, ele não tem legitimidade para se assentar nesse trono, e a sede da igreja ela deveria voltar para Avignon, não deveria ter saído de lá. Imagine o cisma que vai sendo gerado a partir dessas disputas. Urbano VI não consegue liderar a igreja como os papas fizeram ao longo do tempo, né? E chega num determinado ponto dessa disputa, já até depois da morte, do falecimento de Urbano VI, que abre-se então o caminho definitivo para o cisma. Na ausência do Papa Urbano, franceses e italianos e os países que estão alinhados com esses grupos tomam a iniciativa de eleger o seu próprio Papa. Os franceses elegem Clemente VII. Lembra do nome Clemente? No episódio anterior, nós falávamos sobre o Clemente V, que foi o Papa que levou a sede de Roma para Avignon, lá na época de Filipe IV. Dentro do período em que o papado permanece em Avignon, tem o Clemente VI, e agora os franceses escolhem o Clemente VII, ou seja, o nome Clemente nesse período é um nome bastante ligado à França, é um nome pró-França. E os italianos resolvem escolher o seu Papa, que eles vão dizer que aquele sim era o Papa verdadeiro, o Papa legítimo, e adivinhe só, ele ganha o nome de Bonifácio IX. Lembra do Bonifácio VIII, lá do episódio anterior? Sim, foi o Papa humilhado pelo rei francês, o Papa que morreu de desgosto por causa daquela invasão e humilhação. E quando esse novo Papa escolhe o nome de Bonifácio IX, ele está declarando a sua oposição à França, a sua oposição aos cardeais franceses e o seu alinhamento com o grupo de italianos. Não é apenas a disputa entre dois papas, não é apenas a disputa entre franceses e italianos, o que já seria muito considerável, mas é a disputa na Europa, porque os outros países se alinham ou ao cardeal, ao Papa francês ou ao Papa italiano, e com isso vai havendo um racha sem precedentes na história dentro da Europa Ocidental em relação ao pontificado. Nesse período surge, inclusive, a ideia do conciliarismo,
já que há essa disputa entre o Papa e a gente não sabe qual Papa devemos seguir, porque ambos reivindicam ser o verdadeiro sucessor de São Pedro, nada melhor do que a Igreja ser liderada por concílios que reúnam os bispos de toda a Igreja, e esse sim vai dar continuidade aos caminhos eclesiásticos. Mas essa ideia não vai tão à frente assim, embora tenha gerado bastante influência nesse processo. Esse é um período muito diferente do que nós vimos acontecer recentemente, quando o Papa Bento XVI renunciou e foi eleito Papa Francisco. Tinha, durante quase 10 anos, 2 papas ao mesmo tempo, né? Mas é muito diferente disso, porque na ocasião contemporânea, o Papa Bento XVI era um Papa emérito. Ele não tinha mais autoridade eclesiástica, né? Ele já havia renunciado a isso, e o Papa, de fato, era o Papa Francisco. Nessa época da Idade Medieval, ambos estão em atividade e ambos reivindicam ser o Papa legítimo, o Papa verdadeiro, e mais do que isso, ambos dizem que o outro Papa, que o oponente, não é verdadeiro e ele não deve ser seguido por ninguém. Essa disputa ela vai prosseguindo durante décadas. Décadas, isso mesmo. Tanto que, quando um desses papas morre, o colégio que o elegeu escolhe um outro sucessor. O Papa francês é sucedido, o Papa italiano é sucedido, e a briga parece longe de ter um final. Até que é convocado o Concílio de Pisa para o ano de 1409. Esse concílio tinha o ideal de resolver o impasse e escolher um Papa que reunificaria a Igreja novamente. Mas não foi isso que aconteceu, não. O Concílio de Pisa criou um problema maior ainda, escolhendo um terceiro Papa. Imagina que cena! O Concílio de Pisa até tenta fazer com que os outros papas renunciem, mas ele não tem força para isso e elege um outro Papa que adota o nome de João XXIII. Opa, João XXIII? Espera lá. João XXIII foi um Papa no século XX, um Papa muito importante, que inclusive convocou o Concílio Vaticano II. Pois é, mas não é esse mesmo Papa e não teve nenhum erro, não. O nome do Papa eleito pelo Concílio de Pisa foi João XXIII. Mas como isso é possível? Por um motivo muito simples, de certa maneira. Na lista oficial dos papas, nesse período, só entra na lista oficial os papas de Roma. Os papas franceses e os papas eleitos pelo concílio são deixados de lado. São considerados antipapas. E esse Papa João XXIII do século XV é considerado um antipapa. O Papa João XXIII legítimo foi Ângelo Roncalli, eleito em 1958 e governou até 63, e foi ele quem convocou o Concílio Vaticano II. Agora nós temos um grande impasse, né? Tem um Papa francês, um Papa italiano e um Papa conciliar. A briga continua até que 5 anos depois é convocado um novo concílio, dessa vez para a cidade de Constança. Esse concílio durou de 1414 a 1418. E esse concílio, sim, consegue fazer com que o Papa italiano renuncie, consegue fazer com que o Papa francês seja isolado e consegue também fazer com que o Papa conciliar anteriormente eleito seja deposto do seu cargo. E, por fim, em 1417, o Concílio de Constança elege o Papa Martinho V, Otto de Colonna, que adota o nome de Martinho V, e depois de bastante tempo o papado é novamente reunificado. Martinho V, então, será o Papa único dali por diante, e aquele cisma é superado, embora as suas trágicas consequências estão feitas, estão mantidas
e o papado nunca mais se recupera daquele episódio. É o Concílio de Constança também que vai declarar a morte, condenar a morte de John Huss por heresia, mas esse é um episódio que nós veremos futuramente, porque hoje o episódio era para falar do grande cisma do Ocidente, a briga entre Papa da Itália e da França, até que isso é resolvido no Concílio de Constança com a eleição de Martinho V. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e, é claro, fica o meu convite para você vir estudar teologia com a gente por apenas R$ 29,99 por mês. Basta você clicar agora mesmo em Seja Membro e escolher o plano Café Completo, que você começa a hora que quiser. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.